Sejam muito bem-vindos à nossa terceira e última aula dessa trilogia de vendas que a gente iniciou. E se você chegou até aqui comigo, você já entendeu pelo menos duas coisas. Bom, na aula 1 dessa trilogia, a gente falou sobre organização e arquitetura de negócio. Se você pegou ali todos os insights, eu tenho certeza que hoje a sua empresa está bem melhor, tá? Na aula 2, a gente falou sobre tração, sobre o que eu preciso organizar para de fato a minha empresa crescer, e falamos em três pilares. E hoje, nesta aula 3, a gente vai entrar na fase mais madura de uma empresa, que é a fase de escala. Eu gosto de chamar essa fase, ou enfim, o mercado chama essa fase, que é a famosa fase de equity. Aqui, nessa fase, é onde a empresa ela deixa de fato de ser só uma operação e ela passa a ser um ativo. Como assim, Lívia? Até aqui, você construiu, trabalhou para construir uma empresa que roda bem. Então, ela está vendendo, ela está lucrando de maneira previsível, ou seja, não oscila, não vai lá em cima e lá embaixo a todo momento, você sabe. Claro que, né, não é que o lucro seja igual a todo momento, nem que a venda seja igual, porque existem aspectos de sazonalidade, enfim, tem várias variáveis que influenciam nesse aspecto, mas ela tem certa previsibilidade, você consegue entender isso e ter mais tranquilidade. E, além de vender bem, lucrar bem, ela tem consistência. Se você olhar aí para os últimos meses da sua empresa, vamos pegar os últimos 12 meses, uma empresa que está nessa fase de equity, o lucro não é mais uma sorte ou um acaso, ele é, como eu falei, previsível. E quando o lucro ele chega nessa fase de previsibilidade, é que realmente, pô, agora você chegou numa fase que você mudou o seu jogo. E você não passa mais aqueles apertos, entendeu? E agora a pergunta não é mais quanto que eu preciso vender. A pergunta que você tem que se fazer é quanto que a minha empresa vale. Essa é a mentalidade dessa fase de escala. E aqui entram novos indicadores que você vai precisar dominar. Lá atrás era o quê? Vendas, ticket médio, itens por cesta, margem bruta, margem de contribuição. Mas agora a gente começa a olhar para o tal do EBITDA, que nada mais é do que a capacidade real de geração de caixa de uma empresa. O mercado, quando ele vai comprar uma empresa, ele não compra o faturamento dessa empresa. O mercado compra a geração de caixa. Diversas vezes as pessoas chegam num desespero que eu não dou conta mais disso aqui, eu preciso vender a minha empresa, quanto que vale? Bom, a gente olha para justamente esse indicador. Se você dominar esse indicador, as chances de você negociar melhor o seu negócio, ó, aumentam bastante. Mas enfim, a gente trabalha nessa fase para aumentar o seu EBITDA, para o seu valor de mercado da sua empresa ser melhor. E aqui você começa a olhar a questão de margem operacional, né? Consistência de lucro, não só o lucro em si, a questão de nível de dependência real do dono, nível de padronização e sofisticação dos processos dentro dessa empresa, porque esse equity e o aumento do EBITDA vai nascer justamente dessa previsibilidade. Uma empresa que depende muito do dono ainda para que as coisas aconteçam, não tem equity. Uma empresa sem processo, não tem equity. Uma empresa que lucra um mês e perde no outro, é aquela confusão, não tem um capital de giro, não tem uma reserva, sabe? Um open doors, enfim, não tem equity. Equity é sobre repetição. E é você apertar um botão e o resultado acontecer, entende? E aqui entram alguns pilares essenciais. Primeiro pilar, padronização. Você precisa ter uma empresa que seja de fato replicável. Processos claros, né? Treinamentos estruturados, indicadores definidos, cultura organizada. Se qualquer pessoa ver a sua empresa em algum lugar, ela sabe que está falando da sua empresa. Então vamos pegar grandes empresas do mercado. Eu entro numa Drogasil na, sei lá, e aqui em Minas Gerais, uma Drogasil no Rio Grande do Sul, uma Drogasil na Bahia. Elas têm o mesmo padrão, entende? Elas têm os mesmos processos. Óbvio, tem as variações intrínsecas de cada região. Porém, num geral, você consegue reconhecer a cor, o uniforme, o padrão de atendimento, o padrão de loja, entendeu? Então, ela tem um certo valor de mercado. Então, para que a gente chegue nessa fase de escala, eu quero abrir uma outra unidade amanhã. Ela precisa nascer já parecida com a primeira loja que você já tem. Então, como você já tem algo que é replicável, um projeto replicável, você vai pegar aqui essas características e repassar para outra, tá? Então, assim, você começa a construir uma empresa escalável. Segundo pilar aqui é a questão da autonomia, entende? Que é nessa fase de equity, a empresa começa, aliás, ela já anda sem você. Nada depende de você para andar. Eu preciso, vou estar de férias, preciso que alguém. Não.
essa fase não chega mais em você. Aqui realmente você já está no ponto estratégico da empresa, tá? Então, terceiro pilar, falamos de padronização, falamos de autonomia, terceiro pilar, governança. É a parte de maturidade de gestão. Eu acho que desde lá da primeira fase, né, que é a fase de organização e arquitetura da empresa, você precisa já começar a desenvolver essa maturidade, porque maturidade não é por tempo de empresa, né? A maturidade é a partir do momento que você vai entendendo e sabendo lidar com as complexidades que uma operação exige. Principalmente sabendo separar bem a questão da pessoa física e do CNPJ, né, da pessoa jurídica, você ter controles financeiros sólidos, você ter contratos claros, você ter uma organização societária muito clara também. Tudo que parece nesse início burocracia, mas é o que a gente chama de valuation. E você deve estar pensando, mas eu não quero nada disso para minha empresa. Meu amigo, você tem que querer alguma coisa para sua empresa. Você monta uma empresa, ok, para crescer até determinado ponto, você tem seus objetivos, ela tem que chegar aqui. Quando chega aqui, aí você decide, você quer vender essa empresa, você quer aumentar essa empresa, você quer continuar do jeito que está, mas hoje com uma organização e com um funcionamento totalmente diferente, entende? Quarto pilar, clareza estratégica, né? Agora você tem alguns caminhos possíveis, que foi o que eu falei, ou você multiplica, abre novas unidades, expande geograficamente, isso pode virar uma franquia, enfim. Segunda coisa, vender essa empresa para o mercado, transformar anos do seu trabalho em capital ativo, aí você pode aposentar, ou você pode pegar isso, abrir um outro tipo de negócio, você pode pegar esse dinheiro, fazer o que você quiser da sua vida. Eu sei que muita gente nem pensa nisso, mas empresa também é, gente, um investimento. Você constrói, você valoriza, você realiza, tá? Ou terceira coisa, né? Se eu não quero multiplicar, se eu não quero vender, eu quero passar para o meu filho, eu quero passar para minha família. Então você tem que fazer todo o processo de sucessão, que não é só uma coisa do tipo, meu filho trabalhou aqui a vida inteira, ele vai tocar essa empresa aqui é onde a maioria erra, sabe? Vou passar para sócios, vou passar para familiares, e se eu não tiver estrutura, vai virar um problemaço. Enfim, não vou nem entrar nesse mérito desse assunto, mas quantas empresas às vezes, né, passam de pai para filho, de avô para neto, e quando o avô estava era maravilhoso, quando o neto entra é uma coisa horrorosa. Mas enfim, é sobre estruturar isso para não deixar uma bomba para quem vem depois, tá? Porque escalar, crescer, enfim, estar nessa fase de equity exige muita responsabilidade. E entra um ponto importante. Na fase de escala aqui, você deixa definitivamente de ser um operador e vira um construtor de patrimônio, sabe? Você começa a pensar, é muito interessante quando você vai passando de cada fase, e eu recomendo que você identifique qual fase exatamente você está agora, para que você entenda quais recursos, quais habilidades, quais competências você precisa desenvolver e que isso vire um planejamento, um projeto, porque quando o dono se desenvolve, a empresa automaticamente ela vai refletir esse desenvolvimento do dono, entendeu? Então, qual o retorno que você quer para o seu negócio, qual o risco que você vai assumir, porque, obviamente, crescimento envolve riscos, né? Qual que é o valor de mercado dessa empresa? Essa mudança de mentalidade separa empresários comuns de empresários que constroem riqueza, daqueles empresários que ficam só correndo atrás do rabo, tentando, né, vendendo o almoço para poder pagar a janta. E deixa eu te falar uma coisa com muita verdade. Eu sei que nem todo mundo quer escalar, tá? Nem todo mundo quer de fato chegar nessa frase. Mas você, apesar de você talvez não querer abrir novas unidades, ou não querer vender a sua empresa, ou nem querer passar, né, para outra pessoa, que você construa, que você chegue nessa fase da empresa para que você tenha uma opção. Tipo, eu não quero fazer isso porque eu não quero, eu optei por não fazer. Entende? Do que você chegar numa fase, sei lá, muito complicada e você não tem nem opção, às vezes, de fechar, porque você não tem nem dinheiro para poder encerrar aquele CNPJ. Quando a gente tem o poder de optar, a gente tem liberdade, tá? Então você pode continuar operando, você pode continuar vendendo, você pode continuar do mesmo jeito, você pode expandir, mas você pode se você quiser. Trabalhe para poder, trabalhe para ter opções na vida. É para isso que a gente faz esforço, tá? Então, organize, passe por aquela primeira fase brilhantemente, apesar de todo o esforço, porque aquela fase te dá a base. Depois, tracione mesmo a empresa, cresça até o limite que for o seu objetivo, o seu sonho ou o que a sua empresa te permitir. E depois pense nessa fase de equity, que é a que vai te dar liberdade. E essa fase é a fase realmente mais poderosa mesmo, onde muda o jogo. E talvez quando a gente pense em empreender, abrir uma empresa, a gente já está pensando nessa fase de equity, a gente esquece dessas outras fases. Tá certo?
Então, o jogo aqui não é mais questão de venda, de faturamento, mas uma questão de legado mesmo. Se a gente for pegar grandes empresas, tipo CIMED hoje no mercado, você vê que ela já está nessa fase assim de equity, enfim. Agora eu quero te fazer uma pergunta, né? Você chegou até essa aula, tenho certeza que você assistiu as outras duas. Pensa aí, escreve num papel. Qual fase a sua empresa está? Qual fase que eu realmente estou agora? Estude sobre o assunto, se desenvolva sobre o assunto, coloque um prazo para você cumprir aquele determinado objetivo, tá certo? Eu tenho certeza absoluta que vai valer a pena. Para de ficar se dando desculpas de que, não é a hora, eu não sei como fazer, é porque o mercado está muito difícil. Enfim, pare de se dar desculpas e comece a agir. E se você precisar de ajuda aqui dentro da LVR, treinamentos e consultorias, a gente tem soluções específicas para cada fasezinha dessa. Se você quer ajuda para poder organizar, crescer e fazer a sua empresa escalar, sabe, de uma maneira saudável, de uma maneira previsível, sem que isso tire a sua vida, conta com a gente, tá certo? Um abraço, espero que tenha valido a pena essa nossa trajetória até aqui. Até a próxima.